No último vídeo eu mostrei basicamente ali como utilizar uma estrutura HTML para poder fatiar ou imprimir as imagens do e-mail marketing em si, né? Agora a gente vai fazer um pouquinho diferente. O arquivo ele ainda se mantém o mesmo, porém a gente vai utilizar ali um framework chamado MJML, em que a função principal dele é trazer um pouco mais de responsividade para o conteúdo em si. Então, primeiramente, esse vídeo ele vai ser separado em duas etapas. Uma seria específico para salvamento dos arquivos e outra diretamente com a mão no código ali mesmo, né? Porque eu vou trazer ali uma base de um projeto já previamente pronto para poder facilitar um pouquinho esse processo. Então, a primeira etapa seria justamente salvamento dos arquivos. Nesse caso, a gente vai trabalhar de uma forma um pouquinho diferente. Então, aqui a gente vai atuar com os blocos de acordo com o conteúdo aqui, né, separado. Então, tem lá o botão, tem ali a orelha do coelho, mais o textinho ali, tudo certinho, tanto que se a gente ocultar isso daqui, eu mantenho salvo especificamente a parte do BG, no caso. Então aqui, tanto que já aproveitando essa etapa, eu vou sim utilizar as fatias novamente, porém de uma forma um pouquinho diferente. Onde a fatia aqui ela tem uma ação mais de eu conseguir separar o que seria background, esse conteúdo. Então aqui a ideia é que você utilize até mesmo a tecla Shift para poder deixar um pouco mais adequada, né, para que a gente não faça aquela quebra de ponto 2.7, ponto X pixels ali. Então, que está lá em 1280, cravadinho. Beleza. Então, começando pelo topo, obviamente. Deixa eu reexibir aqui todo o conteúdo. Nós vamos salvar cada uma das imagens. Então, posso até selecionar cada uma delas conforme está a informação aqui. Prontinho, selecionadas. Exportar como, ou exportar para, né, no caso. Eu vou selecionar todas as imagens aqui. Perceba que o nome das nossas camadas, eles não possuem espaço, não possuem acentuação, nem nada do gênero, para que a gente não tenha nenhum problema na hora de exibir essa imagem lá no e-mail, né? Então todas elas precisam, no lugar do espaço, estar separadas com underline, que fica mais fácil para a leitura. Se de repente você quer fazer uma separação por categoria em si, então, por exemplo, para identificar o que é uma figura, o que é especificamente um logo e tudo mais, então coloca lá logo, tracinho, independente do número de logos que você tem ali naquele e-mail, né? Então preserva todos os detalhes aqui, ainda trabalhando com PNG mesmo. Nesse caso a transparência é importante sim que a gente utilize. E a gente parte agora para o salvamento do arquivo, porém não é mais nessa pasta, a gente vai salvar numa nova pasta que é o nosso projetinho do Empório, porém MJML. Exportando. Feito a exportação dos arquivos, nossa pasta já está aqui. Então tá lá cada uma das imagens, né? Aqui a gente tem de novo os ícones já exportados. E, não menos importante, claro, ainda assim, o conteúdo do rodapé também, né? Então tenho cada um dos ícones devidamente separados aqui. E a mensagem de Páscoa.
exportando, ele demora um pouquinho, né? Beleza. Prontinho. Exportamos o arquivo. E agora a gente vai ocultar tudo isso, no caso, para que a gente consiga aplicar a fatia aqui no conteúdo. Deixa eu colocar em visualizações aqui de novo, beleza. Aqui. Perfeito. Perceba que o nosso volume de fatias vai ser bem menor, né? Então temos 1, 2, 3, 4 fatias aqui. Porque o que me interessa agora é capturar especificamente o conteúdo de fundo dessa mensagem. Apenas, eu preciso de um background mesmo. Então, já fiz lá a seleção das fatias, né? Transparência tanto faz, aqui não totalmente necessário, mas salvando aqui com o perfil de cor novamente. Perceba aqui que ele tem o tamanho de 600, eu não havia comentado no outro vídeo, mas estava lá pré-configurado certinho em 600 pixels. Então vou dar um salvar aqui e alterar a nossa pastinha também, indo lá para o projeto ML. Opa, deixa eu voltar um aqui, para ele poder criar a pasta de... Aliás, não criar a pasta de images. BG. Perfeito. Então, fatia 1, 2, 3 e 4. A quarta a gente não vai utilizar novamente, né? A última etapa ali do e-mail a gente não vai utilizar, mas é necessário que seja salva, ainda assim. Então, feito aí o salvamento das imagens. E agora a gente vai trabalhar com o MJML em si, né? Eu tenho aqui já um arquivo base, novamente utilizando o próprio VS Code. Deixa eu abrir aqui e mostrar um pouco sobre o que é esse MJML, esse mistério aí do MJML. MJML.io, no caso ele é um framework que trabalha com e-mails responsivos de forma fáceis, no caso, né, práticas. Ele é tão prático que você tem aqui uma versão trial live, em que você consegue fazer uma visualização do código que você criar direto no navegador mesmo, né? Então, deixa eu pegar aqui um exemplo. Tem aqui alguns templates já previamente prontos. Lá, e-mailzinho de Black Friday, deixa eu ver se ele vai carregar aqui no Tron Live. Carregou. E tem ali, putz, quanto código, hein? Mas a gente vai passar por cada um desses momentos ali para entender como que funciona melhor isso. Aí, depois ele traz para você, quando no momento da exportação, todo o HTML que é passado ali para o cliente também, né? Não quero visualizar o HTML, eu quero visualizar somente a peça de e-mail, carregando as imagens ali bonitinho. Perfeito. Então, bora colocar a mão no código então. Para que a gente possa utilizar o MJML, é necessário fazer uma instalação de um plugin junto ao VS Code. Então, eu vou mostrar isso como é feito. Eu desinstalei o meu, vou instalar agora com vocês. Então, aqui tem a parte de extensões. Eu vou procurar por MJML. Perceba que vão aparecer algumas opções e a gente vai no oficial aqui porque aparece lá quem é o autor, né? Então ele tem um pouco mais aí de 20 mil downloads realizados e sendo ele o oficial aí do MJML, criado pelos próprios criadores aqui do MJML. Então, instalar. Instalando ali certinho.
prontinho, foi feita a instalação dele. Perfeito, vamos lá no nosso arquivo. E o arquivo que a gente já tem aqui como base, no caso, é com toda uma impressão dele. Eu vou exportar aqui uma versão HTML desse camarada para a gente visualizar como que vai ficar, para poder mostrar para vocês. Só ele fazer algumas configurações rápidas aqui. Prontinho, atualizou, tá tudo em ordem. Enfim. Beleza. Ele é bem maior, tanto quanto assustador também, mais do que o próprio HTML, mas assim, a gente vai notar aqui que a forma como a gente entrega o conteúdo com o MJML torna muito mais prática para o usuário que está recebendo aquela mensagem, né? O papel fica mais na responsabilidade realmente de entregar um conteúdo mais fácil para a leitura para o usuário final. Aqui a gente vai utilizar um momento de pré-processamento, então, ou pós-processamento, né? Eu tenho aqui o atalho Ctrl+Shift+P e eu tenho lá o MJML Export HTML. Caso isso não apareça para você, basta digitar MJML, que vai vir todas as opções relacionadas a MJML. Então, Export HTML, você pode dar uma sugestão de um nome aqui, que vai também salvar na sua pastinha lá, tá? Então, o index.html não tinha aqui, prontinho, foi criado. Se você abrir, ele vai estar todo mimificado, né? Aqui, aliás, não, aqui ele está todo por extenso mesmo. Deixa eu abrir ele numa janela, para poder mostrar como que fica no navegador. Aqui a gente tem o exemplo, né, já pronto aí no Nestlé Até Você. A gente vai passar por uma peça de e-mail no ar essa. Mas a ideia não é trabalhar com ele agora. Vamos já puxar aqui, pode excluir esse. Excluir esse camarada aqui também. Eu vou jogar ali para o nosso e-mail de Empório. Prontinho, tá lá. Uma facilidade que a gente tem com o MJML é o seguinte: ele nos possibilita ver realmente o que está acontecendo aqui direto no próprio navegador. Aliás, no próprio VS Code, né? Então eu não vou utilizar essa aba lateral aqui por enquanto, mas eu tenho aqui já uma prévia do que eu tenho naquele material. Ele não carregou nenhuma das imagens porque eu não trouxe a pasta imagens, tá? Então, deixa eu copiá-las aqui, só para a gente poder visualizar. Agora a gente vai descartar isso já já. Prontinho, olha lá. Só de clicar no código, eu nem fiz nenhuma alteração, só colei as imagens na pasta. Só de clicar no código ele já trouxe para mim toda a estrutura certinha. Então vamos começar aí a brincadeira, né? Vamos lá. Então, nessa estrutura que a gente tem aqui, existe um arquivo de configuração de cores, né, onde a gente vai trabalhar ali com as cores de texto. Nesse caso aqui em específico de Empório não tem muito o que mexer. E outro em específico, algumas configurações ali relacionado de repente a parte de responsividade, quando precisar mexer e tudo mais. A parte de configuração de fontes, para que a gente não tenha que mexer toda hora como que a gente quer que a fonte seja aplicada ali no JML e tudo mais, no HTML final. Então aqui ele já tem uma prévia, nesse caso aqui ele está lá, né, com uma Arial. Caso não tenha Arial, ele carrega uma Gotham. Então, ou eu posso fazer até o inverso aqui, tirar a Gotham, colocar ali a Gotham primeiro, na verdade, né? Então ele já entendeu, olha, se tem a fonte Gotham instalada no computador, né? Ele vai fazer a leitura daquela fonte, e caso não tenha, ele vai fazer a leitura da Arial, enfim. Então nesse caso vamos manter só a Arial. Qual que é a estrutura aqui, voltando um passinho, né? Bem similar ao próprio HTML. Então a gente tem lá MJML, a linguagem desse e-mail vai ser em português Brasil. A gente tem um cabeçalho, como existe também no HTML. E aqui a inclusão dos arquivos externos, né? Que seria ali os nossos CSS,
as atribuições, né? O que a gente quer definir como padrão sempre aqui para esse conteúdo, né? E aqui algumas configurações que por enquanto a gente não vai visualizar agora, nem ter que mexer tanto neles, né? Que seria ali frente a essa parte aqui, né? Os espaçamentos aqui desses itens de redes sociais e outros elementos. E aqui uma configuração completa em relação a tamanhos de fontes, espaçamentos, porque a gente quer que esteja definido aqui, ó, deixa eu abrir, os espaçamentos, no caso que eu vou passar por cada um deles, né? Tem lá espaçamentos superiores, inferiores, os laterais, certinho, e aí os estilos de fontes, no caso aqui, se eu quero trabalhar de repente em determinada área do conteúdo, onde eu quero que esteja tudo em letra minúscula ou tudo em letra maiúscula, ou especificamente aqui uma fonte com o texto capitalize, né? Então que toda vez que iniciar uma nova palavra ele esteja em letra maiúscula, somente a primeira letra, e os tamanhos de cada uma das fontes. Beleza? Nesse caso aqui a gente não vai trabalhar com esse camarada, se eu apagar ele vai dar mais espaço aqui para alguns elementos, ó. Feito. Nesse caso aqui do config a gente vai utilizar sim. E voltando aqui especificamente o mjrol, ele basicamente diz que eu preciso escrever uma tag HTML aqui para impressão, que é no caso da Nestlé, a gente tem lá o script ali para poder fazer a leitura das informações, né? E a parte de suporte de cores em si seria trabalhar somente com light. Então vamos ao entendimento aí da estrutura. Primeiramente, eu vou apagar tudo que está aqui para poder realmente fazer a coisa de forma adequada com vocês. Foi embora todo o e-mail. Vamos lá. Começando aqui a estrutura, a gente tem um corpo de 600 pixels apenas. Com o fundo, nesse caso, a gente pode aplicar o fundo aqui. As cores estão definidas lá naquele CSS que eu comentei, né? Que ele está aqui, ó, no Base Inline CSS. As cores estão todas definidinhas aqui. Obviamente a gente não vai trabalhar com tantas cores, mas deixa eu apagar uma parte delas aqui para poder facilitar. Beleza. Então nesse caso aqui as cores elas estão todas definidas no CSS em si, né? Onde a gente tem lá, arredondamento de bordas. Então no caso se eu tiver um botão ali que eu preciso arredondar as bordas, como a gente vai aplicar nessa peça de e-mail em si, né? Que é esse botãozinho aqui, ó. Cadê o nosso B? Não é esse BT, é o B aqui, ó, que é esse quero garantir. Ele tem lá um arredondamento maior nas bordas em si. E logo abaixo a gente tem configurações aqui definidas no CSS em relação à cor de texto, tanto em parágrafo quanto em uma div, os links que a gente quer aplicar em determinada cor, os spans, que seriam as tags em HTML mesmo, se em negrito ou itálico, e aí no caso de botões e até mesmo uma seção específica que eu queira mudar a cor. Então a configuração mínima para poder adicionar uma cor é copiar toda essa área aqui, né, todas essas linhas, e adicionar lá uma nova. Então se eu quiser adicionar aqui uma cor vermelha, então vou editar aqui somente esse. Aqui o mesmo atalho que a gente utilizou na outra peça de e-mail, que é o Ctrl D, né, conforme você seleciona a primeira, e está lá aplicado o Red. Por enquanto vou deixar sem, a gente vai visualizar isso na prática. Então a gente já tem ali uma opção de cor, que seria aí o white off, e aí a gente começa a nossa peça de e-mail aqui em si. Então, vamos lá, mj section tab,
que ele vai criar para a gente uma seção. Que seção que vai ser essa aqui? Aquela primeira do nosso HTML aqui, que seria o não consegue visualizar. Então, mj coluna. A coluna eu não preciso especificar. E o mj text, porque é onde eu vou inserir o meu texto. Prontinho, tá lá, ó. A gente já começou a escrever aí o conteúdo em si. Entenda que, assim como no HTML, aqui não tem nenhum mistério. O que muda é o nome das tags que a gente está aplicando. Assim como no HTML, a gente tem uma estrutura aqui de uma tabela. Em seguida, a gente tem a estrutura de uma linha. Opa, perdão. Uma estrutura aqui de uma linha, uma coluna. E em seguida, uma tag específica para o texto, né? Assim como a gente faria lá no caso do e-mail, que teria lá de repente a fonte ou alguma outra forma de aplicar. Então, basicamente foi feita aqui a primeira adição do conteúdo, só que a gente vai trabalhar agora com a redução de tamanho de fonte, os espaçamentos e tudo mais. Então, no MJML a gente tem uma tag chamada mjclass, que a gente define as configurações que a gente quer aplicar para aquele texto. Como a gente já tem um conteúdo previamente configurado, então eu vou pegar aqui, eu quero que seja um texto pequeno, então dentro do meu mjclass eu vou colocar aqui um small, ele reduziu já para mim o tamanho do texto, sim, né? E eu preciso de um espaçamento de segurança para ele, né? Um espaço ali tanto em cima quanto embaixo, para que fique melhor para a leitura, para ele não ficar tão colado ali da forma como estava. Então, seria aqui o nosso P24. O que esse P24 vai fazer? Ele vai definir um espaçamento superior de 24 pixels, assim como laterais também. Tá? Então, se esse 24 aqui está sendo trabalhado, no caso, na escala de 8, porém, contando também com um de ajuste aqui, que seria o 4, o primeiro. Né? Então, basicamente, para poder adicionar, vamos lá, se eu quisesse fazer com que eu tivesse um espaçamento somente superior, eu colocaria um PT 4, ou 8, ou 16, ou 24, opa, ou 32, 40, 48, 56, 64 e 72, ele não vai até 80. Para no 72, basicamente. Para baixo, o espaçamento, a mesma coisa, né? Então, PB, né? No caso, Paging Bottom ali, assim como o PT está para Paging Top, né? Então, 8, 16, 24, 32, 40, enfim. E aí, no caso de um left, eu quero que dê um espaçamento da esquerda, ele vai empurrar um pouquinho o nosso conteúdo ali, só para ficar mais perceptível. Aqui um 72, ele empurrou ainda mais. Se eu não tiver nada, no caso, posso só apagar aqui. Então, e na direita funcionaria da mesma forma. Nesse caso, a gente vai aplicar aqui um P, que aí ele pega todas as áreas em si e adiciona lá um 16. Tá ótimo aqui já. Um tamanho de texto pequeno, né? E aí, tá feito aqui a aplicação do nosso primeiro texto, porém eu preciso mexer na cor do texto dele. Então aí entra o CSS Class, que a gente vai pegar a cor do texto aqui. Que cor que eu quero que fique esse texto? Eu quero que fique nesse gray light aqui, no caso. Vou pegar ele lá e colocar aqui. Olha como ficou clarinho esse camarada. Putz, mas eu não quero tão clarinho. Vamos pegar então o exemplo que a gente tem da peça anterior. Poder puxar aqui as cores. É esse 7D. Vamos criar aqui já. Eu tenho um gray aqui já. Eu vou trabalhar com esse. Eu vou só alterar a cor. Prontinho. 7D. Eu
Eu não lembro também se o link era isso. Voltando. Aliás, já está aberto ali, né? Peraí. O link tava... beleza. Ok, o link é o 7D e o texto tava nesse AC. Aqui, beleza. Então eu vou criar aqui Gray Light. A gente vai alterar, na verdade. Prontinho. Tá lá, ó. Beleza. Aqui tá lá, olha, a cor do texto em si, né? O texto com a cor no cinza claro, e eu quero que o link tenha a cor mais escura. Então, o link, como a gente não tem por enquanto nenhum link aplicado aqui, então a gente precisa adicionar de fato. Vamos lá copiar também aquele link. Lembrando que esse e-mail está sendo um pouquinho mais complexo também pelo fato de que a gente já pegou muito material pronto daquele primeiro e-mail. Então, isso aqui realmente acaba assustando um pouquinho aí pela quantidade de informação, né? Então, o link está aqui. Prontinho. Eu vou colocar ele aqui. Nosso abre o navegador, só que claro eu não vou utilizar esse tag de style aqui, ó. Prontinho. Aqui esquecemos na outra peça de colocar o target blank. Show. Tá aplicado aí, beleza? E aí, perceba que nesse caso ele adicionou o underline aqui também, ó. Lá a gente já tinha a configuração de tirar o underline. A gente tem também aqui a opção de fazer aqui a remoção desse underline. Deixa eu só ver se era nesse aqui ou nesse aqui, nesse camarada aqui. Então, link no decor, no caso, seria link sem decoração em si. Então aqui a gente está removendo aí o text decoration, que a gente também vai aplicar aqui em cima, que ele vai remover o nosso sublinhado desse texto aqui, né? Underline, assim, o sublinhado mesmo. Ok, temos já a base aqui, pelo menos no topo, né, das informações para esse e-mail. Eu vou duplicar esse camarada porque a gente tem aquela mensagem de rodapé também para remover as inscrições. Opa! Sempre em uma nova sessão. Prontinho. A gente vai replicar aqueles dados daquele e-mail anterior, que é para não receber mais as comunicações. Tá lá. Clique aqui. Aqui eu quero fazer uma quebra de linha, só que eu não vou utilizar o BR, né? Para que o e-mail ele fique mais organizado, a gente sempre vai trabalhar com a tag de texto em si. Então vou colocar lá um mjtext novamente e colocar o segundo texto logo em seguida, né? E daí eu vou copiar esse mjclass e colocar lá o small. Putz, mas ficou muito distante um do outro. Tem problema. A gente pode simplesmente passar esse P aqui, tirar ele daqui, tira ele daqui também, e a gente pode passar para a nossa seção aqui em cima, mjclass. E a gente deixa ele mais próximo um do outro, certinho, né? E somente a seção por inteira que vai ter o espaçamento, nesse caso. Vou copiar todos esses camaradas aqui, jogo ele para cima, só que aqui eu não tenho link, não tenho nada, eu vou trabalhar então somente com txt color. Tá feito lá a aplicação do conteúdo, já tudo aqui.
Ah, mas ficou muito próximo. Beleza. Pode vir aqui no MJText, no MJClass, dentro do MJText, e aplicar um PB, no caso que é um Page Button. Vamos colocar um 4, ou um 8, ou 16. Então, vamos deixar no 4. Ou então eu poderia também ter aplicado no meu último texto um PT4. Dar espaçamento ali para cima. Beleza. No MJText, o que acontece quando a gente escreve alguma coisa aliás, no MJML, o que acontece quando a gente escreve alguma coisa fora do MJText? Se eu começar a escrever aqui, ele não vai acontecer absolutamente nada. Esse conteúdo não vai estar impresso no e-mail. Ele não aparece, tá? Ele vai ignorar tudo que você escrever fora de uma tag MJText. Então, para que o conteúdo esteja visível para o usuário, né, é importante que você coloque ele dentro do MJText. Então, eu posso utilizar isso como uma artimanha até mesmo para comentário, para colocar aqui um comentário, no caso, de link para descadastramento. Deixa esse aqui. Posso colocar como comentário? Posso. Se eu colocar dessa forma aqui como um comentário no código, isso aqui vai aparecer lá no HTML quando a gente exportar. Se eu tirar do comentário, não. Ele não vai ser impresso no HTML. E aqui em cima a mesma coisa. Então, link para visualização no navegador. Tá lá. Beleza. Temos aí já a nossa base em relação à parte primordial, né, para o e-mail, que é tanto a visualização através do navegador, quanto o descadastramento por parte do usuário em si. Deixa eu só adicionar aqui uma firula, que é o nosso C comercial. Beleza. Então vamos de fato agora para o nosso conteúdo. O que será necessário no conteúdo em si? A gente tem esse primeiro bloco com toda aquela mensagem, então eu vou criar aqui uma nova seção, MJ Section. Dentro dessa seção eu vou ter uma coluna. Não preciso também dentro dela. E aí, aqui eu preciso adicionar o nosso background. Aliás, eu não vou adicionar agora, eu vou primeiro adicionar uma imagem. Da onde que essa imagem vem? É da pasta images, barra, qual que é o nome da nossa imagem? Seria o logo, que é a primeira imagem do e-mail. Logo Empório Nestlé. Logo Empório Nestlé.png. Ele está no tamanho aqui enorme. A gente precisa definir a largura desse logo, sempre para cada imagem que a gente adiciona no e-mail através do MJML, tá? Então, images. Eu vou tirar já, aproveitando que eu estou nessa pasta, todas as imagens estão relacionadas ao Nestlé até você. Apaguei ali. Para poder facilitar um pouquinho, vou colocar aqui o meu painel de detalhes. No Mac também tem isso, dá para fazer de boa ali. Os componentes a gente não tem, não vai precisar. Aqui, para Nestlé, eu tenho uma imagem de 117 pixels de largura. Especificamente, a gente vai trabalhar somente com a largura dele. Tá lá. Tá ali, porém com fundo mais claro, né? Não dá para visualizar direito. Vou colocar aqui logo Empório Nestlé. Prontinho.
tanto nessa peça de e-mail quanto na anterior, já está configurado, esse aqui nem precisa adicionar nada, já está configurado um padrão de leitura de conteúdo que não quebra esse tipo de acentuação. Tá? Então aqui a gente tinha lá a configuração padrão do UTF-8, que faz justamente o ajuste desse tipo de acentuação. Como eu apaguei toda a informação aqui, a gente não precisa ficar convertendo toda vez cada uma daquelas caracteres, né? No caso que seria para este E aqui, a gente teria que colocar lá EACUT, que é a acentuação do Ezinho aqui. Tanto esse quanto esse são similares. Por ter o nosso UTF-8 já previamente configurado aqui em cima, e também no MJML, ele vai, na hora que a gente exportar o HTML dele, ele vai já configurar isso também, não precisa ficar se preocupando em relação a esses ajustes tão finos assim. Né? Então, voltando aqui, tá aqui o nosso logo, certinho. Agora eu vou colocar um background, que é um background URL images barra pg01, eu acho que tá underline 01.png. Perfeito. Só que eu não quero que esse background, caso exceda um pouco mais o tamanho da minha mensagem e tudo mais, ele se repita. Então aqui eu já tenho uma sugestão, né, de background no repeat e o background size, que seria ali a cobertura, o cover em si. Né? E aí aqui a gente já consegue ver a parte responsiva desse conteúdo. O HTML aqui, no caso, o fundo ele já está se modificando de acordo com o tamanho da tela. Aqui, aquele MJClass funciona igualmente, sem problema nenhum. Então eu quero adicionar um espaçamento para ele. O TXT small não vai adiantar, porque não é um texto, né? Posso colocar aqui um 24, talvez. Ótimo. E aqui, ó, ele vai manter o espaçamento também dos 24 pixels, todas as partes. Beleza. Vamos para a próxima imagem. Vou colocar em visualização aqui só para poder me lembrar da ordem dos dados nessa peça de e-mail. Tenho lá o É Verdade Esse Bilhete. Eu posso simplesmente vir aqui e copiar também, né? Agora sim eu vou ter que abrir essa pasta, mas eu vou reduzir um pouquinho aqui só para ficar mais fácil a visualização. Cadê? Tá como bilhete. Vou pegar o tamanho correto. 389 pixels. Tá aí. E a gente começa a olhar para os espaçamentos aqui, né? Beleza, tá em 24 lá, aqui também. Que aqui eu quero só que o PT seja de 24. Posso até reduzir para 16 ou não deixar nada também. Só deixar aqui uma informação interessante. O espaçamento lateral apenas. Caso eu faça a redução para não encostar nas bordas da peça de e-mail. Ó, se eu deixar 100, ele vai encostar caso esteja abrindo isso no celular. Né? Então eu posso deixar aqui um PH, que seria um paging, né, o espaçamento interno daquele conteúdo, em 24 pixels para cada lado. E aí ele não encosta mais na borda do e-mail. Ele vai reduzir, deixando ali um espaço livre. Vamos aí para o próximo, que é a mensagem em si. Opa,
Entrei no lugar errado. Tá aqui, beleza. Com 359 pixels. E aí eu ajusto o texto aqui. Feito. Se eu ir ajustando aqui, ele vai reduzindo de acordo. Aqui, nesse caso, como a gente vai ter mais conteúdo, corre risco de, conforme for reduzindo, esse cover não faça muito sentido. Então a gente vai colocar aqui um contém. Porém, ele já vai encurtar de acordo com o tamanho. Na verdade, a gente vai manter o cover sim. Pode deixar simplesmente um 100% para que ele reduza. Forma também similar ali, mas vamos com o cover para que cubra toda aquela área. Perfeito. Agora são os specs, né, dos produtos. Então, SKU Splash. Aqui ele está bem maior, né, do que os... Opa. 587. Aqui. Aqui eu vou colocar um espaçamento sim para ele. Para que não fique tão colado. Aqui tudo bem, né? Mas aqui é bom ter esse espaço ali para uma diferenciada também. E aí eu quero garantir que nesse caso é um botão. Eu vou adicionar a imagem primeiro, para que a gente possa entender como que é feito o link com a imagem, mas também vou adicionar o botão. Então, o botão quero garantir. E o tamanho desse botão é de 347 pixels. Como que faria a adição de um link para este botão aqui? Basicamente, adicionar a tag megarif e o link que a gente quer adicionar. E claro, não esquecendo também do nosso título, que é também aí eu quero garantir. Então, passando lá o mousezinho aqui, aparece lá eu quero garantir, de acordo com o link que a gente adiciona. Por padrão, ele já vai trabalhar aqui com o target blank, né? Ele já vai adicionar depois na hora que a gente exportar para abrir em uma nova aba no navegador. Então, tá aqui já certinho aplicado o link. Eu vou continuar adicionando o último elemento. Image, images, deixa eu ver aqui qual que é. O nosso elemento é fig orelhas. A largura, isso aqui é 131 pixels. Eu posso também dar espaçamento. Aqui está como 24. Eu vou colocar aqui então o vertical de 32. Tem um pouquinho mais de espaço, que é tanto no topo quanto na parte de baixo. E um horizontal 24. Ah, mas eu tenho que adicionar para tudo? Não, se eu não quisesse adicionar para tudo aqui, os que têm o 24, no caso, a gente pode remover de novo e vir aqui, nesse caso, na coluna, porque se eu adicionar aqui em cima, pode ser feito aqui em cima também, na verdade. Então, image
class ph24. Tá lá. Espaçamento ali. Camarada. Porém, aqui a gente tem lá espaçamento que é inferior e superior, então aqui a gente coloca realmente um PV 24. E nesse caso aqui a gente só apaga esse PH, porque ele já está salvo lá. Figura, orelhas, D1, coelho. Prontinho, ó. Já tem nossa peça aí devidamente protegida. Aqui, nesse caso P, posso deixar aqui um PH e um PT 24 para que ele não pegue no fundo, né? Porque aqui, ó, ficou muito colado lá em cima na parte do Empório Nestlé. Então eu vou tirar esse PT daqui de cima. E para o Empório eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, o PV. Prontinho. Então, devidamente responsivo já a peça, fazendo a redução de acordo com o tamanho da tela do usuário. Perfeito. Ah, Vitor, mas como é que faria o botão então nesse caso? A gente vai adicionar aqui embaixo um MJ Button e colocar dentro, ó, ele já criou aqui uma área para o nosso botão, né? E colocar dentro desse botão um quero garantir. Aquelas configurações de texto que eu tinha comentado lá na frente, a gente coloca aqui agora. MJ class. Eu quero que o texto ele seja muito grande mesmo. Então eu tenho aqui um extra large, nesse caso, que ele vai colocar com 28 pixels. Então eu vou colocar lá um txt traço extra large. Olha lá, o tamanho que ficou esse texto. Ah, mas não ficou tão grande quanto esse daqui. A gente pode criar um novo então. Para que a gente não perca a nossa base, a gente pode colocar aqui de repente 28, colocar 40. Né? Aqui 40. No e-mail que eu vou compartilhar ele não tem esses demais aqui porque eles estavam dando erro, tá? Então eu já vou até apagar aqui. E aí a gente trabalha de uma forma mais regular em relação ao tamanho do texto, no caso. E quando quiser aplicar o bold ou itálico, ele tem ali a opção do itálico do bold. 40-40, extra large. Aqui eu vou colocar super. Como eu já escrevi extra large lá, eu vou só colar o super aqui. Prontinho. Aí. Ah, mas eu quero que seja bold. TXT bold. Putz, eu quero que seja itálico. TXT italic. Opa. Olha lá, itálico. Ah, mas a fonte não é a que eu quero. No e-mail de nave, eu vou mostrar como faz a adição aqui, porque eu vou ter que modificar o arquivo também. Vou mostrar como faz a adição de uma fonte externa vinda ou ali do Google Fonts e nós vamos testar a funcionalidade também do Adobe Fonts para saber realmente se funciona ou não utilizando o Adobe Fonts, né? Então tá aí o nosso botão, mas o botão ele precisa agora receber alguns parâmetros aí visuais. Então CSS Class, quero que o nosso PG botão color white.
Como é um texto, como é um link que vai estar aqui dentro, então a gente adiciona um link color black. Ah, mas não tem link nenhum ainda, href. Pronto, ele já pintou. Se eu colocasse aqui, ó, eu vou apagar o link. Como ele não tem link, ele não vai trocar a cor, né? Não existe link, não é clicável aqui ainda. Mas ele tá aqui o texto, ó. Se eu trocar aqui para txt, aí ele troca a cor. Mas se eu colocar aqui o link, ele vai manter a configuração padrão. Ele não está entendendo que isso aqui é um link ainda e tudo mais. Olha lá, trocou. Agora eu quero que o link seja preto. Beleza. Então, vamos fazer o nosso teste aqui agora com a borda arredondada, né? Que eu tinha comentado lá que tinha algumas configurações da borda arredondada, tá? Aqui no baseline. Aqui o border radius. Vamos tentar. Como o botão tem 24 pixels, aliás, tem 40 pixels de texto, vou tentar colocar aqui um 24, não deu muito certo, vamos jogar para um 32, perfeitamente, olha aí, tá ali arredondadíssimo, nosso botão. Então, basicamente, essa parte aqui está pronta. Aqui, o interessante disso é que, no caso da imagem, dando algum erro no carregamento da imagem, não aparece nada. Aqui é impossível aparecer algum erro, no caso, ele vai sim carregar o texto de acordo, né? O usuário tanto pode selecionar aqui aquela informação. Apaguei o botão, mantive lá, quero garantir. E aqui o espaçamento do nosso botão não pode ser feito por aqui, ele tem que ser feito de acordo com as imagens que a gente tem na lateral. Então aqui eu vou precisar adicionar um mj class pt 24. Beleza, tem lá um espacinho ali, ó. Então, esse PV aqui na verdade vai se tornar um PT e um PB 40. E aqui também eu vou deixar em 40. Pronto. Então, bem parecido aí com o próprio e-mail em si, cada um recebendo sua informação diretamente. Aqui a gente trabalhou tudo com uma só coluna, todas as informações, tudo certinho. Agora a gente vai entrar na nossa segunda etapa, adicionando uma nova seção, né, que é o nosso pré-footer, digamos assim. Então, pré-rodapé. Image section, image color. O que tem nesse rodapé aqui? O nosso BG2. Então eu vou copiar já as configurações aqui de cima. Cadê? Aqui, ó. E vou colocar o nosso segundo background. Aqui eu não tenho nenhum texto, é só a imagem mesmo. Que não é a do coelho. É o nosso textinho. Cadê? Aqui. Tá lá. Aí aqui é de 424 pixels. Perfeito. Pode tirar esse camarada daqui. Esse aqui eu vou reduzir para 24, talvez. 32. Fica numa altura boa. PV. Acho que precisa de mais um pouquinho de espaçamento embaixo. Então vou deixar um PT 32 e um PB 40, talvez. Beleza, ele deu uma breve esticada na imagem, mas está ótimo. Vamos lá. Só passo completo em um só lugar,
que é a nossa mensagem aqui. Aí ele faz a redução de acordo. Aí um detalhe que isso aqui poderia fazer a troca até por duas imagens, na verdade. Só que aí eu precisaria adicionar aqui duas colunas, né? Então poderia colocar ali um Sua Páscoa, que ele apareceria acima quando eu fizesse esse tipo de redução aqui. E o completa em um só lugar ficaria embaixo quando a gente abrisse no celular, por exemplo. Mas não é o caso aqui. A gente vai começar agora a última parte, que é realmente o rodapé desse e-mail. Então temos a nossa seção, a gente também tem um background para ele. Então vou deixar assim aqui o espaçamento. Deixa eu colocar o 3 aqui, que é aquele background mais acinzentado mesmo. Aqui é o seguinte. A gente tem 1, 2, 3, 4 colunas. Só que quero já antecipar as informações aqui. Images. Qual que é o nosso primeiro? Entrega expressa. Isso aqui. Tem 51 por 51 pixels.png. Width. Perfeito. Reduzir um pouquinho para não ficar tão largo. Para 8. Tá ótimo. Porque senão a gente vai ter muito espaço aqui em cima, ó, no topo. Se eu deixar só em PV 24. Opa, aliás, PH 24. Beleza. E aqui um texto, que é esse texto aqui. Beleza. Tá aí já. Vou adicionar aqui um ícone de cronômetro. Ah, mas tem o tamanho da fonte. Então, mjtext, aliás, class, perdão. E txt small. Putz, mas tem a cor da fonte. css class txt color gray, que é o nosso gray light aqui, ó. Pode ser tanto gray quanto gray light. Vamos deixar no gray. E a gente replica isso 2 vezes. Ou 3 no caso. Prontinho. Tá feito aí então. Já a parte do rodapé aqui. Ah, mas tem espaçamento aqui entre a imagem. Beleza, vamos apagar esse aqui. E eu vou adicionar aqui no texto, ó, um PT8. Ótimo, então vamos trabalhar com PV8 para que ele tenha espaçamento também interno aqui. Vamos lá. Ótimo, tudo aqui adicionado. Só pegar aqui, agende sua entrega.
Lançamentos Nestlé em primeira mão. Opa. E por último, o Empório Nestlé entrega para todo o Brasil. A gente nota que existem algumas quebras de linha no próprio Photoshop aqui que a gente pode adicionar na mão mesmo. Então, agende a Rzinho aqui, HTML normal, se entrega, tá lá. E aqui eu vou copiar para ficar até mais fácil, né? Bora Nestlé, entrega para todo o Brasil. E esse primeiro eu vou colocar aqui, ó. E aqui também. Por aqui. Porque eu quero colocar bold para esse texto. Para esse também. Para esse aqui também. Tá aí, ó. Se a gente fizer redução aqui, ele vai quebrar de acordo com a linha, né? Vamos lá. Daí existe uma artimanha bem bacana no MJML que, digamos que, putz, meu, mas vai ficar muito extenso se eu deixar ele em todas as linhas. Antes de mostrar isso, eu vou só ajustar os ícones para ficar mais bonitinho aqui também, né? Então, vamos ver o agenda. É esse aqui. Agenda. Aqui. Olha só, aqui a nomenclatura está errada. Nestlé e Mapa Brasil. Beleza, tá ali, todo mundo já adicionado, né? E aí, digamos que eu queira fazer com que, ao invés de fazer esse conteúdo ficar tão extenso assim quando visualizado no celular, eu queira que ele carregue especificamente um grupo, né? No caso aqui, dois por linha, né? Eu vou adicionar aqui, eu tenho esse e esse. Esse e esse aqui. Aqui só para poder deixar separadinho certinho. Então eu vou adicionar aqui um MJ Group. Pego ele aqui, cola ele no final. E aí eu faço a mesma coisa com o de baixo. Então, para que fique ainda mais responsivo e de uma forma mais organizada, eu vou evitar que ele faça quebra da linha independente do tamanho da tela. Tudo que está dentro do MJ Group, ele não faz a quebra da linha, tá? Então, somente o que está fora ele vai entender, beleza, esse aqui é um grupo, eu vou deixar dessa forma, esse aqui é outro grupo, eu vou deixar dessa outra forma. Tanto que se a gente puxar essa coluna aqui para cima, ele vai segurar os três lá. Por mais que o texto fique bem apertadinho, ele vai manter os três. E o outro aqui numa única linha.
Ó, reduziu o tamanho da imagem, mas ainda assim foi espremendo até caber todo mundo. E óbvio que ele vai tentar agrupar de uma forma em que tenha preferência ali de acordo com o conteúdo. Sendo dividido de forma adequada, né, os 2 e 2, ele fica distribuído tudo certinho. Tá lá. O MG Group ele não tem nenhum tipo de configuração que a gente possa fazer nele. Então essa parte de espaçamento e tudo mais, ela não pode ser definida, somente no caso das nossas colunas em si. Né? Tanto que para poder ter um espaçamento legal, a gente pode vir aqui na coluna mesmo, no MJ Class P4. Beleza. Para que quando chegasse aqui, ó, ele não ficasse tão colado com a imagem. Aqui, né? Porque tecnicamente aqui teria 8 pixels de espaçamento e não 4. Perfeito. Aqui foi uma seção, no caso, e a gente tem mais um elemento para ser adicionado aqui, porém, recomendo que não seja feita a adição de quando é uma linha separada, né? Nesse caso aqui, a gente tem 4 colunas, digamos assim, né? Cadê? Seria aqui uma, duas, no caso já tem 3, né? Então agora 1, 2, 3, 4. E logo abaixo a gente tem uma linha, que seria essa daqui. Recomendo que toda vez que for trabalhar dessa forma, separe as seções. Não deixe juntas, porque a possibilidade de quebrar o conteúdo, assim como a gente está separando aqui embaixo, é muito grande, tá? Então, se você só pegar aqui uma coluna desse camarada aqui e jogar aqui para baixo, ele não vai nem jogar para baixo. Eu teria que definir um tamanho para ele, que seria que eu preciso informar, olha, você vai trabalhar assim com um tamanho de 600 pixels para ficar na linha de baixo. Só que isso vai quebrar o conteúdo. Então, crie uma nova seção abaixo dele aqui. Ah, mas é só para adicionar um? Sim, só para adicionar uma linha. Separa ele bonitinho, pode excluir o grupo, porque a gente agora não precisa mais desse grupo. Apaga a imagem também, pois nesse caso aqui é só uma imagem. Né? Tá lá. Deixa eu ver se eu adicionei no lugar certinho. Como a gente tem quebra de linha aqui, não precisa dela. E aí a gente pega o texto e coloca aqui embaixo. Eu vou até separar esse camarada aqui, ó. Tiro P. Aqui. Daqui. Prontinho. Aí, com o conteúdo de destaque ainda inferior, eu vou deixar aqui um green light para ele. Era esse aqui mesmo? Opa, sim. Prontinho. 4, na verdade, vou deixar como PB aqui de 16. Pode ser. 16 pixels. Aqui eu até copiei o fundo e tudo mais, pode ser feito dessa forma também. Como ele tem uma manchinha aqui de sombra, digamos que ele dá continuidade aqui no conteúdo de cima, você pode até adicionar uma cor específica para essa área. Vamos ver qual que é essa cor. F2. Bom. Então vamos adicionar aqui. Eu tenho o FA.
Eu posso trocar esse FA para F2. Acho melhor não, né? Eu vou criar uma nova, justamente para demonstrar aí como é feito. Copiei todo o conteúdo, porque aí o ideal é que se faça a cópia de todas, justamente para manter a organização do arquivo e também caso você precise utilizar aquela cor em algum outro momento. Então, vai bagunçar muito mais se você vir aqui, como eu vou usar só no BG, eu vou copiar só o BG. Não vai saber onde vai terminar e onde vai acabar. Então, por segurança, melhor adicionar todo ele aqui. Então, F2, F2, F2. Vou trocar o nome de white off para... Bom, é isso. E aqui ao invés da cor fundo, na seção eu vou colocar aqui então um CSS class bg color. Bom, prontinho. Vamos lá. Deu continuidade na cor da imagem, como se nada tivesse acontecido basicamente, né? E por último, a nossa peça, aquele rodapé ali, com duas informações. E aí eu vou reduzir aqui a visualização para ficar mais fácil de entender o arquivo também, né? Info legal. Pré-rodapé. Seção. Link. Tá tudo ali separadinho. E agora a gente vai trabalhar com uma nova seção aqui que vai ser o redes sociais. MJ section. MJ column. Nessa coluna a gente vai trabalhar com duas colunas, na verdade. Eu vou criar uma só por enquanto, para poder separar direitinho. MJ. Nesse caso a gente vai trabalhar com um novo elemento aqui, tá? Que é especificamente a parte de social do próprio MJML. Então, se eu vier aqui em social, ele tem aqui pra gente um exemplo de social icons. Opa. Deixa eu pegar aqui. Open. Aqui está, MJ Social. Prontinho. A gente vai criar lá um MJ Social, né? E aí definir um elemento para aquele social e o nosso ícone em si. Então, MJ Social, MJ Social Element, ele já deu a sugestão ali. E aqui a gente vai escrever o texto em si. Qual que é? emporionestle.com.br. emporionestle.com.br. Beleza. E o outro elemento a gente vai deixar abaixo, mas vamos lá. Para que eu consiga trabalhar com um ícone diferente, daí a gente vai pegar daquele nosso arquivo base, o exemplo. Para que eu consiga trabalhar com um ícone diferente, existe ali algumas formas de fazer isso, né? Então a gente tem aqui, ó, MJ Social. Estou informando para ele que o modo é horizontal e aqui a gente tem aqui os espaçamentos, né? E aqui a configuração de que eu quero todo aquele texto em bold, né? E as cores e tudo mais. Aqui no Social Element eu vou copiar todo esse camarada aqui e vou levar para lá, que aí a gente vê isso funcionando na prática, né? Todo esse ajuste aqui. Tamanho do ícone.
está em 24 pixels. Como não é um logo de WhatsApp que a gente quer aqui, é o site, se eu não me engano, é o white, né? É site white, mas eu vou colocar o black só para poder mostrar. .png apareceu lá já um título. Então, acesse o site Empório Nestlé. E o nosso link. Esse padding aqui ele define o espaçamento, no caso, topo, lateral direita, inferior e esquerda para especificamente o texto. Tá? Então, text padding. Se eu quiser tirar isso aqui, eu posso, para ele deixar alinhado bonitinho ali. Posso tirar esse aqui também, porque nesse caso aqui não, né? Perdão. Mas ele espaça, de fato, o tamanho ali entre o ícone e o texto. Eu vou deixar em 8 pixels, basicamente. E agora sim a gente vai copiar essa coluna e adicionar uma nova. Tá lá. No caso ali do Empório, que vai transformar-se aqui no arroba, né, do Empório. E aí a gente troca isso de site para Instagram. Beleza. Aqui, como eu tinha pego a configuração do outro lá como exemplo, ele estava lá o mode, que é o horizontal. O que acontece se eu colocar vertical aqui? Ah, tá certo? Ah. Para social. Estranhamente ele não está funcionando. Mas deveria estar pegando aqui, né? Colocando o ícone em cima e o rede social logo abaixo. O nome, no caso. Enfim. Beleza. Tá ali. Só que aí aqui a gente precisa fazer o seguinte, definir as cores de novo de fundo. Aí a gente vai adicionar aquelas cores lá. Pega esse aqui. Vou aqui no final que fica mais fácil. E adiciono aqui de black para brown. Brown dark. E o próximo que é só brown. Então, CSS class pg color brown. No caso do último, dark. Uma leve diferença ali. A gente vai colocar aqui então o nosso ícone white e a nossa cor de texto também, né? No caso o link aqui. Então CSS class link color white. Prontinho, já aplicou. Aqui em cima ainda, ó. Opa. A gente vai colocar o MJ class P8. Opa, assim 8.
para definir espaçamento aqui. Ah, mas eu quero mais espaçamento. Tudo bem, vou jogar um 16 então. Prontinho. De fato, bem mais demorado que o outro, porém muito mais entregável, né, para o usuário final em si, pensando aqui totalmente na usabilidade para o usuário final. Então tá aí toda a peça de e-mail já estruturada nesse modelo. Então, e agora como é que eu exporto? Ctrl Shift P, export HTML, defino o nome para o meu arquivo, nesse caso eu vou manter como index.html mesmo, e ele vai ficar salvo lá bonitinho na nossa mesma pasta. Revelar aqui, abrir ele no navegador, tá lá, ó. Certo? Vamos fazer uma redução dele aqui só para ver como é que vai ficar. O Chrome aqui ele não vai reduzir tanto, teria que entrar em modo de utilização pelo amiguinho ali, mas enfim, tá bonitinho ali, tudo certinho. E é isso. No próximo e-mail, daí a gente já entra na estrutura de Nestlé até você, né, para poder entender um pouquinho mais daquele e-mail bem mais complexo, com um rodapé muito mais, com muito mais conteúdo e mais para poder saber como pode ser feita a configuração dele ali passo a passo. É isso. Espero que tenha gostado. Deixa aí o comentáriozinho. Se ficou com alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Fique à vontade.